Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é com muita alegria que nós retornamos a esta casa, que sempre nos acolhe com muito carinho, com muito amor. E nós vamos fazer uma reflexão nessa noite sobre o verdadeiro sentido da vida. O que é a vida? O que é viver? E narra as tradições que quando o príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, ele vivia enclausurado no seu palácio, porque os seus pais não queriam que ele conhecesse a violência, a miséria, a dor de seu reino. E ele conseguia ver o seu reinado, ele que era o futuro rei. Ele não entendia o porquê daquele pequeno mundo. Ele olhava para os campos longínquos e um certo dia ele convidou um amigo, um conselheiro, e pediu a ele que o levasse para conhecer todo o seu reinado. E este amigo conduziu Siddhartha Gautama, o Buda, até a cidade. Ele foi ao mercado e viu tanta miséria, tanta doença e tanta dor. Ele ficou perplexo com tamanha diferença do que acontecia no seu reinado, do que acontecia na sua vida. E ele então, após voltar desta viagem, ele começou a questionar: será que isso que é a vida? Será que a vida é de miséria, de fome, de doença, de dor e de morte? Será que não tem um outro caminho para que nós possamos ser felizes? E foi nessas indagações que Siddhartha Gautama, o Buda, começou a procurar os monastérios para começar a sua iniciação. Ele ficara trancafiado nos monastérios com os monges budistas, mas ele ali não conseguia a felicidade e a paz. Ele foi estar com os ascetas para flagelar o corpo com jejuns prolongados, mas ele notava que a sua intimidade continuava em aflição, em ansiedade, como nos dias atuais. Até que um certo dia, conta um dos biógrafos de Siddhartha Gautama, que ele estava sentado debaixo de uma árvore que mais tarde ficou sendo conhecida como a árvore da felicidade, ou a árvore da sabedoria. E estando ele debaixo dessa árvore, narra esse biógrafo, que de repente passou um professor de música, que ensinava ao jovem a tocar um instrumento de cordas. E de repente ele disse para o jovem: se apertar muito, a corda arrebenta. Se afrouxar, ela fica desafinada e a musicalidade não sai com harmonia e perfeição. É necessário o caminho do meio, não muito aperto e nem deixá-la muito frouxa. Foi assim que Siddhartha Gautama fez essa análise profunda, mergulhando para o seu estado interior e descobriu a paz. E é justamente essa proposta que Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, veio nos fazer, para que nós pudéssemos ser felizes. Ele disse para nós: vós sois deuses, brilha a vossa luz, o reino dos céus não tem formas exteriores, ele está dentro de vós. Então, dentro dessa necessidade do autoconhecimento,
é que nós ficamos desesperados diante de tantos conflitos sociais, de tantas lutas entre as nações, entre o povo. Então, quando o homem conseguir conhecer a si mesmo, ele conseguirá e logrará a paz. Foi essa a proposta de Sócrates. Após ele no templo do deus Delfos, quando ele chegou, ele viu no pórtico escrito: conheça-te a ti mesmo. E Sócrates começou a fazer essa autoanálise. Conheça-te a ti mesmo, porque nós conhecemos muito bem as pessoas, nós conhecemos toda a sociedade. Infelizmente, a gente vai nos canais de comunicação, nas revistas, e fala da vida de todo mundo. E nós conhecemos a vida dos famosos, dos não famosos, dos vizinhos, dos amigos. Mas e nós? Nós nos tornamos um intruso, um estranho dentro da nossa intimidade. E quando nós vamos caminhando na busca dessa felicidade, nós começamos a ficar ansiosos. A ansiedade tem sido hoje uma grande turbulência na vida de todos nós. Às vezes nós paramos, quando damos conta, os pés estão em movimentos, as mãos, e hoje com a tecnologia nós não conseguimos ficar sem acessar o WhatsApp. Nós saímos com os amigos para almoçar ou para jantar, todos sentam na mesa, mas não dialogam, não conversam, porque não tem muito assunto, porque o WhatsApp, longe, se conhece muito bem, se tornam espontâneos, se tornam amigos, mas quando está perto, eles não conseguem esse calor humano. É justamente por causa da ansiedade. Essa ansiedade é tão dolorosa que ela chega a nos levar a estados de tormentos psicoemocionais, a sudorese, a comer as unhas, a puxar o cabelo, a bater as mãos, a movimentar para acalmar a nossa intimidade. Mas à medida em que nós vamos nos conhecendo, nós vamos entendendo a beleza da vida. Porque Jesus disse para nós: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nós vamos observar que nós queremos amar os outros, que nós queremos amar a Deus, mas não conseguimos nos amar. Se nós não nos amarmos, como nós iremos amar o próximo e principalmente a Deus que nós não conhecemos? E a doutrina espírita veio trazer essa proposta para nós. E na questão de número 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questiona o benfeitor Santo Agostinho, ele lhe pergunta: qual o meio mais prático e mais seguro que o homem tem de, nesta vida, vencer os males e evoluir mais rápido? E Santo Agostinho lhe responde: um sábio da antiguidade vos disse, conheça-te a ti mesmo. E Kardec pergunta a Santo Agostinho como fazer o autoconhecimento, como entrar em contato comigo, porque nós temos medo de nos conhecer, por causa do nosso ego, por causa das nossas sombras. Nós temos medo de lidar com as nossas deficiências psíquicas, morais e espirituais. Então, nós preferimos ficar na periferia, no externo. Então, Santo Agostinho nos ensinou uma metodologia muito fácil. Ele disse assim: todas as noites, quando eu ia deitar, eu fazia uma análise profunda. Eu buscava uma reflexão mais intensa e conversava comigo. O que eu deixei de fazer? Se eu magoei alguém, no dia seguinte eu ia pedir perdão. Se eu deixei de fazer algo naquele dia, no dia seguinte eu ia realizar. Se eu tive medo, eu perguntei a mim mesmo: por que deste medo? Por que dessa insegurança?
Por que dessa fobia que eu estou sentindo? E à medida em que eu fui exercitando, eu fui logrando a paz. E nós vamos saber que Santo Agostinho, filho de Santa Mônica, ele teve uma vida muito turbulenta na juventude. Ele não aceitava seguir o cristianismo. Sua mãe, Santa Mônica, queria levá-lo para conhecer a mensagem de Jesus, ele não aceitava. Ele era um jovem ainda bem rebelde, até que um dia ele foi ouvir uma palestra de um nobre orador que tocou-lhe na sua profundidade. E daquele dia em diante, ele começou a seguir Jesus e iluminou-se, conhecido como Santo Agostinho. Então, quando nós vamos ler uma obra fantástica, As Confissões de Agostinho, nós vamos conhecer a vida desse espírito venerando, que fez todo esse trabalho de autoconhecimento, de autoiluminação. Essa é a proposta da vida. Nós estamos aqui na Terra não é para sofrer, mas para sermos felizes. Só que a felicidade, ela não está nas coisas, não está nas pessoas e não está nos lugares. A felicidade, ela está dentro de nós. Quantos de nós falamos assim: quando eu formar na faculdade, eu serei feliz? E forma, e fala: ainda não sou feliz. Quando eu começar a trabalhar naquela empresa ou na minha profissão, eu vou ser feliz. E quando consegue, não é feliz. Quantos de nós pensamos, depois que eu fazer essa viagem, conhecer várias nações, vários países, eu serei feliz. E quando nós realizamos essas viagens, nós voltamos cansados e não raro endividados, e não felizes. Quando eu casar-me, eu vou ser feliz. E às vezes nós casamos, deparamos que não somos felizes. Quando eu ter filhos, eu vou ser a pessoa mais feliz. Vêm os filhos e a gente é feliz, mas ainda falta uma felicidade, porque a felicidade verdadeira é um estado de alma. É estar bem comigo mesmo. É me aceitar como eu sou, não seguir os padrões da sociedade, porque hoje a sociedade dita muitas regras que nós não damos conta de seguir. Hoje pouca coisa pode se comer, principalmente no mundo quando morre milhões de fome. Não pode tomar lactose, não pode glúten, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E nós ficamos perturbados. Nós temos que ter um padrão de beleza, temos que ter um padrão de um figurino, principalmente as mulheres. Tem que ter aquele corpo. Por isso que nós estamos vendo as academias cada vez mais cheias, e as pessoas mais infelizes. Não que não devemos cuidar do corpo, sim, mas nós começamos a cuidar do corpo e não cuidamos de nossa alma. Aí começa a ansiedade. A ansiedade começa a roubar o nosso sonho. A ansiedade começa a roubar o nosso sono. Eu estava conversando com um amigo espiritual que dirige os nossos trabalhos, e eu perguntei a ele, por que a maioria dos jovens não passa num vestibular? Ele me respondeu, por causa da ansiedade. Eles estudam, eles preparam para a faculdade, para o vestibular, para a prova do Enem, para fazer um teste, para passar um concurso, e chega na hora, ele começa a ficar ansioso e fala assim, deu um branco. Não é que deu um branco. Quando a ansiedade ela chega, um estado fóbico, o cérebro desliga. Ele desliga a razão, que é a sede do conhecimento, para defender o corpo. E nós começamos a não relembrar daquilo que estudamos. Mas à medida em que nós conseguirmos fazer uma respiração,
tranquilo, conectar com a matéria e não ficarmos ansiosos, nós lograremos grandes resultados. Então, a vida é viver a cada dia sem medo de ser feliz, sem medo de ser nós mesmos, porque nós preocupamos com o que as pessoas falam, não com o que nós sentimos. Nós ficamos muito preocupados com o que vamos vestir, como vamos andar, como vamos comportar. Por isso que eu gosto muito da juventude, que a juventude ela é ousada. O jovem, ele não preocupa muito, e hoje eu estou achando maravilhoso a vida, sempre foi bela, porque hoje o cabelo pode usar de qualquer jeito, qualquer roupa, hoje não está tendo moda, é cabelo vermelho, é cabelo verde, é cabelo azul, cabelo roxo, é careca, é cabeludo, é barbudo, é sem barba, é isso, é aquilo, tudo é moda. Já é um grande começo para a felicidade. Mas a hora em que nós começarmos a preocupar com essa realidade intrínseca que somos nós, espíritos imortais, nós começamos a ter a vida e ver a vida num campo mais tranquilo. Mas enquanto ficarmos aprisionados nos conceitos de certo e errado, humanos apenas, esquecendo de certo e errado que está nas leis de Deus, que estão escritas em nossa consciência, nós começamos a ficar perturbados. Então, meus queridos irmãos, Buda fez essa viagem e ele renunciou o trono. Ele preferiu não ser príncipe. Ele preferiu seguir caminhada aí para o mundo pregando esse autoencontro. Ele foi um precursor de Jesus Cristo. Sócrates foi um precursor de Jesus Cristo, porque Jesus vinha trazer uma mensagem nova. Jesus vinha trazer para nós a presença de um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus, não aquele Deus guerreiro como Elohim, aquele Deus de Jeová, que punia até a 6ª geração, mas Jesus veio trazer para nós um Deus de amor, um Deus onde nós vamos contemplá-lo no templo de nossa alma, não nos templos de pedras, mas no templo de nossa alma. Então, quando nós começarmos a buscar essa paz, nós vamos lográ-la. Mas não é essa paz que o mundo nos oferta. Como disse Jesus, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, não como o mundo vos dá, porque a paz do mundo, ela passa. Porque a paz e a felicidade não é ausência de conflitos. A felicidade não é falta de dinheiro, não é saúde, não é só harmonia. A verdadeira felicidade é quando nós estamos dentro desse campo de ação e nós estamos bem. Certa feita eu conheci uma família de nossa cidade e na época era uma das famílias mais ricas da nossa região. Eu fui visitá-las. Visitei na noite 2 famílias. A primeira, quando eu cheguei na casa dessa família, eu fiquei achando muito interessante. Eu passei por 3 salas. Fui na primeira sala, veio uma empregada, uma secretária, me ofereceu água e falou, agora vamos para a 2ª sala. Eu fui para a 2ª sala. Quando chegou na 2ª sala, era uma sala onde tinha o álbum da família, ela começou a me mostrar. Na 3ª sala estava a família. Eu falei, que interessante, tanta sala, mas não tem ninguém. Mas, na minha percepção mediúnica, eu senti um vazio naquela residência. Uma residência linda, uma mansão maravilhosa, mas eu senti um vazio. E comecei a perguntar aos nobres espíritos, o que acontece num lar onde tem tanta fartura, tem tanto dinheiro, e eu noto um vazio existencial. Foi quando chegou
a nossa anfitriã, que foi a dona da casa, ela disse para nós: querido José e queridos amigos, posso lhes chamar assim? Eu falei: fique à vontade. Vocês não devem estar entendendo nada porque vieram aqui essa noite. Eu falei: a gente visita os lares para fazer o evangelho e a sua amiga nos convidou e nós viemos atendê-la. E ela foi, sentou perto de nós e começou a chorar. Quando ela pegou nas minhas mãos, a sua mão estava gelada e trêmula. E eu falei: o que está acontecendo, minha irmã? Ela falou: eu poderia ser a pessoa mais feliz do mundo, mas não sou. Tenho 2 filhas lindíssimas. Todas as 2 filhas passaram nas melhores faculdades, mas não sou feliz. Eu falei: por que a senhora não é feliz? As 2 filhas estão fazendo tratamento com psicólogo e psiquiatra. Eu falei: mas por quê? Nos meus porquês, ela falou: aguarde, daqui a 5 minutos que você vai ver. De repente, chegou o anfitrião, totalmente alcoolizado. E ele olhou para nós com um olhar vidrado, com um olhar com muita mágoa, e nos perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei: visitá-los. Mas quem lhes convidou? Eu falei: sua esposa. Mas já que vocês estão aqui, vamos tomar um uísque. Eu falei: eu não bebo. E encheu um copo de uísque e começou a tomar aquele uísque. E de repente ele falou: vocês não estão sabendo nada do que está acontecendo? Eu falei: não. Porque eu sou feliz, eu sou alegre, eu gosto de ser feliz, porque a bebida me dá felicidade. Eu fiquei em silêncio e em prece, aguardando. E ele disse: a minha mulher não é feliz. É tanto que ela está querendo o divórcio. Mas eu lhe disse: se ela pedir o divórcio, vou matá-la, matarei nossas 2 filhas e vou suicidar-me. Mas eu sou feliz. Eu falei: é paradoxal. A felicidade para ele era tomar os uísques mais caros. Ele me mostrou uma adega. É como se eu estivesse numa biblioteca. Para mim, é como se eu estivesse na melhor biblioteca do mundo, mas para ele falava: isso aqui, não sei da geração, não sei o que. Eu não entendia nada, mas ele falou: sou feliz. E a esposa falou: aí está a minha infelicidade. Dinheiro não é o problema. Nós temos muito, mas não tem amor na minha casa. Não podemos sentar para jantar. Não podemos ir ao shopping, porque chega lá, ele bebe e começa a brigar. Então eu falei com eles: já que o senhor é feliz, eu vou convidar o senhor para levar a felicidade às minhas crianças da periferia. As crianças que nós assistimos, ele topou, ele falou: eu vou ajudar essas crianças. E no outro dia, ele esqueceu. E a esposa falou: é assim, José, cada gole, cada porre, como eles falam, no outro dia vem a amnésia e vem a ressaca moral. Saí daquela residência bem preocupado, conversei com a senhora, continuamos a fazer alguns cultos e depois nós perdemos o contato, que ela mudou. Fui para uma outra residência. Quando eu cheguei na casa, eu fiquei encantado com o tapete que estava na sala, um tapete branco, uma coisa mais linda. Eu olhei e falei: isso não deve ser para pisar, não, deve ser ficar num quadro tão lindo. E brinquei com a secretária da residência, e ela me chamou para adentrar. Outra mansão. Falei: Jesus Cristo, o senhor está me levando para as mansões, o senhor foi no campo, nas periferias, e não estava entendendo. Quando adentrei na casa, fomos levados ao encontro de um casal de idosos. E ele me disse: você não deve estar entendendo nada, né, José? Eu falei: não, senhor. Eu vim agora de uma mansão, entrei na outra. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com vocês. Ele falou: olha, todos os meus filhos formaram em medicina nas melhores faculdades federais.
eu possuo 5 fazendas. Me levou num pátio, naquela época onde quase não existia máquinas industriais para a confecção. Eu contei aproximadamente umas 50. Ele falou, é para uma outra fábrica da minha confecção. Eu falei, senhor, me deixei muito feliz. Porque eu e meu amigo, nós estávamos contando dinheiro para colocar gasolina, não sabia se chegar em casa. Fazendo vaquinha. Eu falei, põe um vaquinha, eu te dou 5, você toma 5, e nós vamos colocar 10, acho que dá para chegar na minha casa e na sua. E ele falou, sou uma pessoa que tem tudo. E então, passado o momento, eu vi no 2º piso um barulho ensurdecedor. Um barulho forte. E, de repente, desce um jovem com a aparência de um índio apache, como esses modelos fotográficos. Ele desceu, abriu a geladeira abruptamente, pegou uma vasilha e jogou, eu cumprimentei, ele me olhou como um animal feroz. E eu entendi qual que era o sofrimento daquela família. De repente, ele olhou para mim, eu vi nos olhos da mãe uma lágrima brotando, e ela, sem graça, com muita cautela, secou com discrição aquela lágrima. E eu olhei para ela e fiquei calado. E ela me disse, agora você sabe qual é a minha dor. Este é meu filho. O meu filho mais novo. Ele passou em medicina. Só que ele não conseguiu seguir os caminhos dos irmãos. Ele viciou-se em cocaína. Ele é um viciado crônico, que já está enlouquecendo. E o pai me disse assim, eu daria tudo o que tenho pelo maior tesouro, que é meu filho, para ver minha família feliz, para ver meus filhos unidos. Eu voltaria para a miséria, se preciso for, para ver meus filhos felizes, mas eu não sou feliz. E eu fiquei muito intrigado com aquilo, e no dia seguinte fui fazer uma visita numa favela, numa invasão. Quando eu cheguei na casa, uma senhora estava ali debaixo de uma lona, eu nem chamo de lona, são aqueles plásticos pretos, e puxadinha daqui, olhei um fogão de tijolos, umas latas como panela, e um fogão sem lume. Eu olhei, ela disse assim, hoje nós não comemos, porque não conseguimos catar papelões, e meu marido está muito doente. Mas eu sou a mulher mais feliz do mundo. Eu falei, é paradoxal. Eu vou nos milionários e sou infeliz, eu vou no miserável, ele é feliz. Eu falei, mas por que a senhora é feliz? Jesus queria me ensinar. Ela disse, porque eu tenho amigos. Eu sou a pessoa mais feliz. Venha cá fora na minha casa. E ela morava no pé lá no pico mais alto do morro. E ela me disse assim, olha aqui, irmão José, olha que céu maravilhoso. A lua chega primeiro aqui, o sol chega primeiro aqui, as estrelas chegam primeiro aqui. Eu sou privilegiada, porque eu estou perto de Deus. Eu sou a pessoa mais feliz. Não precisa de ter dó de mim, só compaixão. De vez em quando vocês me dão alguma coisinha para comer, porque eu também preciso de alimentar. Aí eu perguntei, como que é a felicidade? A felicidade, irmão José, para mim, é não ficar ansiosa com o dia de amanhã. Quando eu consigo alguma coisa para comer, para beber, para vestir, eu falo com Deus, obrigado, Senhor, mais um dia eu venci. No outro dia, eu não me preocupo com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, com o que eu vou vestir, porque eu sei que Deus vai me ajudar. Eu saio para trabalhar, fazer faxinas, meu marido procura papelões, e nós vamos buscando e vamos vivendo, nós somos felizes. E eu saí a pensar, falei, meu Deus, era essa felicidade que Jesus falava, que cada um seja aquilo que ele pretende ser, com humildade, com amor, sem ganância, sem violência, sem ambição desvairada,
sem esses excessos no mundo. Isso é a felicidade. Por isso que Jesus disse para nós: a felicidade não é deste mundo. Por isso que o verdadeiro sentido da vida é viver na interação com Deus e com a natureza e com a sociedade, em equilíbrio, que quando nós conseguimos fazer essa convivência fraternal, nós seremos muito felizes. É por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que nós estamos vendo tanta violência neste mundo. É por isso que o homem e a mulher modernos estão chafurdando nas drogas, no alcoolismo, na sexolatria, para aplacar a dor que está dentro da alma. Quando nós começarmos a ter uma visão mais espiritual de nós, porque que não adianta eu fazer as coisas para os outros se eu não sou feliz. Quantos de nós saímos da casa espírita depois de um dia de labuta e chegamos em casa insatisfeitos? Já aconteceu muitas vezes comigo. Eu saía do trabalho cansado e chegava em casa, eu estava irritado, eu estava cansado, eu estava briguento. Eu falei: meu Deus, isso está errado. Como pode ser isso? Porque eu fazia para os outros, mas esquecia de fazer para mim. Eu fazia por uma etiqueta cristã. É aquela caridade que eu tinha que fazer. Quando eu entendi que a caridade começa comigo, que eu deverei fazer aquilo que eu sinto bem, que me dá prazer, que me dá alegria, que me dá bem-estar, que vai fazer com que eu possa evoluir um pouco mais, eu vou ser feliz. Eu recebi uma psicografia que eu achei muito interessante, uma carta fraternal de um pai. Ele dizia assim para a filha que vai começar a prestar o vestibular. Ele falou: minha querida filha, procure a profissão que lhe faça feliz, porque a melhor profissão é aquela que nos dá felicidade, nem sempre é aquela que nos dá dinheiro. Procure aquilo que você goste, que dentro daquilo que você goste, que você ame, você vai ser feliz e vai ter um progresso muito intenso, tanto econômico como cultural. Mas às vezes nós não somos assim. Às vezes nós falamos assim: qual a profissão que dá mais dinheiro? Eu vou fazer o curso que me dá mais dinheiro. Eu acho muito interessante as pessoas dizerem assim: eu ainda vou ser milionário. Eu acho bonito, lindo. Mas eu conheci alguns milionários que não são felizes, não dormem direito, com medo da bolsa de valores, das ações caírem, com medo do mercado, com medo disso e com medo daquilo, com medo dos investimentos, e não são felizes. A maioria passa por tratamento psiquiátricos sem exceção. A maioria que eu conheci passa por tratamento psicológico, para aguentar aquele campo de ação. Mas aquele que é milionário, que trabalha com Jesus, ele começa a pensar diferente, porque ele começa a ver que tudo que ele tem não é dele, pertence a Deus. Nem o nosso corpo nós vamos levar. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem de uma rainha que ela conta que quando ela passou para o mundo espiritual, ela foi levada para uma colônia espiritual, mas aquela serviçal que cuidou dela foi para uma colônia espiritual muito maior, muito mais bela, muito mais evoluída do que ela. E ela falou, ela escreve para nós, ela fala: meus títulos não me concederam a felicidade. Eu fui uma rainha, mas aquela que trabalhou comigo sobre servir com humildade e amor, e hoje é um espírito esclarecido. Quem já leu o livro há 2000 anos atrás, há 2000 anos, né, de Emmanuel, melhor falando, vai ver
Lívia, esposa de Públio Lentulus, que foi um senador romano, e uma escrava que trabalhava com ela. A Lívia Lentulus, quando ela desencarnou, ou faleceu, ou morreu fisiologicamente falando, ela foi para um mundo espiritual de uma grandeza incomparável, mas a escrava foi muito mais. A escrava iluminou-se no sacrifício. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tudo que nós conseguimos é um empréstimo da misericórdia. Não é para aumentar o nosso ego. Porque na questão de número 167 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta muito clara e objetiva para nós. Quando ele pergunta ao nobre espírito, qual o fim objetivado com a reencarnação? E o espírito responde para ele, expiação. Progresso paulatino, progresso da humanidade. Sem isso, não há justiça. Então, nós estamos aqui no mundo, eu falo sempre com as pessoas, que nós, no mundo, não é um campo de diversões. Aqui não é uma colônia de férias. Aqui é uma universidade, é uma escola de almas, uma oficina de aperfeiçoamento intelecto-moral. O que é a expiação? A expiação é quando nós chegarmos ao mundo espiritual e vamos ver que infringimos as leis de Deus. São os erros cometidos contra as leis de Deus que estão escritas na nossa consciência. Então, nós vamos pedir os bons espíritos, nosso anjo guardião, para que nós possamos nascer para vivenciar, para pagar, não a Deus, mas a nossa consciência, aquele débito. Então, por isso que nós nascemos numa família, nós nascemos no meio social, nós nascemos num grupo de amigos, nós vamos encontrando pessoas e vamos montando aquele círculo de amizades, porque é uma programação espiritual para que nós possamos conseguir evoluir. Então, à medida que nós vamos cumprindo, porque senão nós vamos pensar, Deus é injusto, porque é que Deus cria uns miseráveis e outros ricos, uns saudáveis e outros enfermos, crianças que nascem na paralisia, crianças que sofrem com doenças graves, com câncer e outras mutilações. Quem são esses espíritos? São eles, almas que viveram aqui na terra, no corpo de homens ou mulheres, e cometeram equívocos, e voltam para pedir uma nova oportunidade de conhecimento para um trabalho no bem. Quando nós vamos no Evangelho, nós vamos ver a vida de João Batista. Quando nós vamos ver João Batista sendo degolado a mando de Herodes e servido numa bandeja a cabeça de João Batista, nós não conseguimos entender no primeiro momento o que seria aquilo. Mas quem é João Batista? João Batista foi Elias, o profeta Elias, no passado, há 800 anos antes de Jesus chegar aqui na terra, aproximadamente. Então, Elias, ele pregava o Deus único, e tinha um grupo de pessoas que seguia um Deus, o Deus de Baal. E esse Deus era um Deus cultuado no sacrifício humano, na promiscuidade, era um Deus humano para o povo. E então Elias falava do Deus único. E um dia ele convidou aquela comunidade para falar de Deus Jeová, que era o Deus único, e fez o altar,
e disse para o povo: aquele que acredita em Baal ou acredita em Jeová, mas que acredita mesmo, não vão pelo impulso das pessoas. E, de repente, com a mediunidade de efeitos físicos, Elias conseguiu montar um efeito, ou promover um efeito físico, que na mediunidade nós conhecemos por combustão, e desceu o fogo do céu. Mas era um efeito físico. E começou a pegar fogo, aquele altar, acendeu o altar, e o povo caiu de joelhos, encantado, e Elias ficou naquela emoção, naquele quase fascínio, sem estar no comando de Deus. Ele mandou o povo degolar 450 profetas de Baal. Por isso que ele reencarna, para reparar um erro do passado. Por isso que Jesus diz: é necessário que Elias venha primeiro. Mas Elias veio e eles não o conheceram e fizeram dele o que quiseram, porque Elias era João Batista. Essa é a lei da reencarnação, é a lei de justiça, é a lei do amor. Outra passagem que vai nos mostrar a beleza da vida, André Luiz, no livro Ação e Reação, ele narra um caso muito rico para nós. Ele conta que havia 2 espíritos que poderiam passar para os planos superiores. E eles mandaram pedir a Jesus para que eles pudessem ser promovidos para os planos divinos. E todos os 2 pedidos não foram aceitos. E reuniu com um grupo de espíritos e perguntou por quê. Eles disseram-lhes: na época de Joana d'Arc, vocês foram soldados do exército de Joana d'Arc. E quando Joana d'Arc foi presa no castelo, ela ficou na torre, e haviam 2 soldados, 2 comandantes que tomavam conta dela. Mas eles eram bem-sucedidos, tinham poder, riqueza, e vocês ficaram com inveja e quiseram o lugar deles, e jogaram-os lá de cima da torre, e eles morreram. Isso está atrasando a evolução de vocês. Então, um dos espíritos disse assim: eu quero voltar para a Terra para me reparar minha consciência. E escolheu a ser um piloto de avião, e o seu amigo um comissário de bordo. Na época em que a aviação estava num processo de experimentação. Então, eles, fazendo teste com os aviões, bateram no monte e desencarnaram. A lei da justiça. Eles pediram. Isso chama expiação. Isso que é expiação. É quando o Espírito exige uma prova para ele expiar aquilo que quer. Isso que está na beleza da reencarnação. Porque a reencarnação nos coloca todos iguais. Pobres, ricos, todas as religiões. Mas é muito difícil a gente entender a reencarnação, aceitar a reencarnação, por causa dos nossos preconceitos, por causa da nossa vaidade. Mas eu fui isso, aí eu fui aquilo, eu vou ser isso, aquilo. O Espírito, ele não escolhe o corpo, a condição social. Ele escolhe tudo de acordo com as suas provas. Vocês têm observado como aqui na Terra tem aumentado os homos afetivos. Quem são os homos afetivos? Para muitos, é um escândalo da sociedade. Primeiro, nós vamos no mundo espiritual para a gente entender o que Allan Kardec pergunta aos espíritos. No Livro dos Espíritos, as primeiras questões, quando vai falar dos espíritos, Kardec pergunta: o espírito tem sexo? Os espíritos responderam: não. O espírito é assexuado. Isto é, não o sexo como vocês compreendem, na morfologia humana.
eles escolhem um corpo masculino ou feminino, conforme a prova que queira passar. Porque todos nós, as mulheres, têm a porção ânimos, que é o lado masculino. O homem tem a porção ânimas, ou ânima, que é a porção feminina. Então, nós trazemos isso na nossa constituição psicoemocional. E à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos escolhendo, nós vamos sublimando, porque uma mulher que reencarnou toda a vida como mulher, um espírito que reencarnou como mulher, como ela vai saber que passa um homem? Um homem que reencarnou muitas reencarnações só com um homem, como que ele vai saber como passa uma mulher? E não raro eles pedem para mudar. E há casos, sim, de expiação. Mulheres que abusaram o tamanho do sexo, da beleza, destruíram famílias, não raro vem num corpo diferente do seu psiquismo, porque o sexo está no psiquismo, não no corpo. Eles vêm para resgatar aquela consciência. Então, por isso que nós estamos observando esse espetáculo da vida, mas não quer dizer que nós deveremos, como héteros, como homos, cair para o campo da promiscuidade, não. Isso não está na lei de Deus, não. Está na lei de Deus o trabalho de espiritualização, seja como hétero, seja como homoafetivo. Não está. O resto é um erro da lei de Deus, que nós cometemos contra a lei de Deus. Não que ela erra, é nós que falamos que é uma aberração da lei de Deus, e ela nunca erra. Essa lei é de justiça, amor e bondade. Por isso que nós não somos felizes, porque temos preconceitos. Por isso que nós não somos felizes, porque nós criticamos as pessoas. Nós não somos felizes, porque nós não aceitamos as pessoas como elas são, na situação em que elas se encontram. Qual o objetivo da vida? É amar. É amar profundamente, porque a lei de Deus é perfeita. E nós falamos que Deus está castigando. Deus está cobrando. Parece que Deus é agiota. Parece que Deus coloca um juro altíssimo que nós não damos conta de pagar. Não é isso. O verdadeiro sentido da vida é viver dentro da lei de Deus, respeitando a lei da sociedade e cumprindo com os nossos compromissos sociais, profissionais, familiares e espirituais. Essa que é a proposta da vida. A proposta da vida não é escandalizar. Como disse Jesus, o escândalo ai de vir, mas ai daqueles que provocaram o escândalo. E nesses dias que nós estamos vendo o espetáculo da transição do planeta, Jesus permitiu que inúmeros espíritos reencarnassem aqui na Terra. Espíritos que há séculos não reencarnavam, estão chegando. Por isso que nós estamos vendo tanta esquisitice, como disse Allan Kardec. Por isso que nós estamos vendo tantas aberrações, como disse os nobres espíritos. Mas para que isso? Para que eles aprendam a viver numa sociedade justa, para que eles saibam ter a fraternidade na convivência, mas muitos não estão dando conta. Mas esses que não seguirem a lei de Deus, eles vão ser exilados aqui da terra, porque aqui vai ser um país, um mundo do bem. O amor vai permanecer na terra. A fraternidade vai permanecer na terra. Por isso que Jesus diz, a felicidade ainda não é deste mundo. Ainda. Mas aqui nós vamos ser felizes, quando a verdadeira fraternidade ser uma das nossas ações do cotidiano. Quando nós soubermos repartir com o nosso irmão o pão. Quando nós soubermos doar aquilo que nós não mais vamos usar. Mas o egoísmo, essa chaga, esse câncer social, como disse Santo Agostinho, ainda é o problema.
Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui tem lá no armário muitas roupas que nós não vamos usar nunca mais. Mas quando nós vamos passar assim, quando nós vamos doar para alguém, a gente vê aquela camisa e fala, ainda eu vou usar. Eu só preciso de pegar uns quilinhos, eu só preciso de perder uns quilinhos e vou usar. Fizeram uma pesquisa que se passar 2 estações, a mulher não vestir a roupa, ela não vai vestir jamais. E a gente observa que é isso mesmo. Porque perde a moda. E ela vai comprando. Ela compra uma roupa, compra um calçado, compra uma bolsa. É lindo isso, não é? Mas e os outros? Por que nós não possamos doar um pouco do que nós temos? Quantas coisas desperdiçam na nossa geladeira, nos nossos armários? Quanta comida nós jogamos fora, colocamos mais no prato, mas esquecemos que tem alguém passando fome lá fora. Essa é a fraternidade. Por isso que Jesus diz, faça ao próximo aquilo que gostaria que ele nos fizesse. Então, esse é o verdadeiro sentido da vida. Ser feliz, viver de verdade, junto com Deus, com Jesus, dentro de uma sociedade, vivenciando a fraternidade, porque nós um dia seremos convocados. Porque a maioria de nós vive aqui na Terra, é como se nós não fôssemos desencarnar, não é assim? Como se nós fôssemos eternos no corpo e não eternos no espírito. Então nós passamos, mas quando chega uma hora, nós vamos observando, quando vai chegando a velhice, nós começamos a preocupar um pouco mais. Alguns brincam assim, estou descendo a serra. Quando está jovem, está subindo a serra, vai envelhecendo, vai descendo a serra. E nós começamos a pensar, mas quantos são pegos de surpresa? E chega no mundo espiritual, não dão conta. Certa feita, na nossa instituição, chegou uma jovem senhora, e quando ela adentrou o ambiente, ela sentou-se com o pai, e ela teve uma oportunidade, desde cedo, de conhecer o Espiritismo. E ela casou-se. E quando ela estava naquele clima mais belo do seu casamento, ela descobriu que seu marido é dependente em substâncias químicas. Ele é um drogadito. E quando ela chegou na casa para pedir socorro, o amigo espiritual apareceu para mim e me disse, conversa com ela que ela vai suicidar. Eu falei, mas como que ela vai suicidar? Se ela está rindo, se ela está alegre, olha a minha ignorância. Ele falou, chega-se perto dela que ela vai suicidar-se. Ela veio aqui para resolver um problema e não vai resolver, porque o problema está com ela, dentro dela e dentro da família. Eu aproximei-me dela, e ela jovial, e ela sorria, e eu falei assim, acho que esse espírito está equivocado. Quando ela adentrou, para a gente aplicar a bioenergia nela, que é o passe, fazemos uma oração, ele falou, eu vou usar a sua psicofonia e vou conversar com ela. Eu falei, senhor, fica à vontade. Então, ele usou a psicofonia, alguns falam incorporação, né? Então, ele usou meu aparelho fonador e conversou com aquela jovem e falou com ela, não suicida. Suicidar é o pior crime contra a lei de Deus. Não resolve o seu problema. Ele mostrou tudo para essa jovem. E ela falou, mas está muito difícil, porque o meu amor da minha vida, ele é dependente químico, ele mostrou todo um caminho. Isso foi num sábado. Na terça-feira, o pai me liga, minha filha suicidou. E o Espírito falou, não te falei que ela ia suicidar? Eu falei, mas por que não fizemos nada? Fizemos tudo, ela não acreditou. Passado um tempo, eu encontrei com esse espírito, ele esteve numa reunião nossa, e eu olhei, ele estava totalmente deprimido. E eu perguntei, como vai? Ela falou, péssima. Não resolvi nada, piorei meu problema, eu não morri, eu não quis acreditar, eu estou aqui, ele está lá em casa, mas firme nas drogas, porque ele está com remorso, agora que eu vi que eu errei de ter me matado. O suicídio não leva ninguém ao esquecimento e não resolve os problemas. E o Espírito Joana de Ângeles nos fala que no mundo
uma das maiores causas da morte vai ser pela via do suicídio, por causa da depressão. Por causa da depressão. E nós estamos vendo realmente a Organização Mundial de Saúde mostrando para nós que a cada 40 segundos suicide uma pessoa no mundo. A cada 40 segundos suicida uma pessoa no mundo, que é catalogado. Então, a vida tem valor muito maior. Por mais difícil que seja o problema, vamos tentar resolvê-lo. Vamos buscar Jesus, vamos buscar um psicoterapeuta, vamos buscar o padre, vamos buscar o pai de santo, vamos buscar a casa espírita, de acordo com a nossa religião. Mas não permitamos o suicídio, porque quando chega no mundo espiritual, nós vamos deparar que não há a morte, a vida em abundância. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nessa reflexão, é muito importante a gente buscar uma coisa e dizer para nós: eu mereço ser feliz. Dias melhores virão, porque o Cristo Jesus habita dentro de nós. Por mais difícil que pareça, não desistam de vocês. Vai atrás dos sonhos de vocês. Se essa profissão, tente. Foi reprovado, tente. E vai tentando até conseguir. Não desista dos primeiros obstáculos. Vão à luta. Como disse o cancioneiro Gonzaguinha, viver e não ter vergonha de ser feliz. Não vamos ter vergonha de ser felizes, do nosso jeito. Não vamos tentar, não vamos permitir essas pessoas nos aprisionarem em conceitos do achismo, e respeitemos os outros. Deixe cada um viver sua vida. É por isso que não somos felizes. Nós queremos que a pessoa viva a vida nossa. Nós criamos um condicionamento que nós queremos que a esposa seja o nosso padrão psicológico, que os nossos filhos sejam aquilo que nós gostaríamos que fossem e não conseguimos. Às vezes por medo, às vezes por falta de oportunidade, às vezes por fraqueza. Nós queremos colocar neles os nossos sonhos. Por isso que os relacionamentos hoje às vezes não dão certo, porque a mulher quer um homem do jeito que ela pensa, o homem quer uma mulher do jeito que ele pensa, os pais querem um filho assim, eu quero que meu filho seja assim, e não é. Por isso que Khalil Gibran, o profeta, ele diz: nossos filhos não são nossos filhos, são os filhos do vento. Então nós nascemos para alçar voos para o infinito. Com Jesus no coração, nós nunca vamos entrar no crime, nós não vamos entrar na drogadição, na sexolatria, nós não vamos entrar na corrupção, porque dias melhores virão. E para terminar a nossa reflexão, eu busquei a questão de número 1019 do Livro dos Espíritos, a última pergunta do Livro dos Espíritos. Kardec guardou essa pergunta com sabedoria e perguntou aos espíritos: um dia poderá ser implantado na terra o reino do bem? Os espíritos responderam: sim. Quando aí for reencarnar, os espíritos superiores forem em maior quantidade do que os inferiores, haverá justiça, o amor, a fraternidade, a base do progresso. Mas enquanto houver o egoísmo aí na terra, o mundo do bem não vai ser implantado, porque os espíritos imperfeitos aí ficarão. Enquanto não houver fraternidade, esse mundo do bem não vai acontecer. E o que é a fraternidade? São coisas simples. Às vezes nós estamos no trânsito, não quer passar, nós não deixamos, você já notou?
Ele quer cortar, nós não deixamos. Às vezes a pessoa quer isso, nós queremos para nós. Nós queremos os primeiros lugares, nós queremos isso, queremos aquilo, e sem preocupar com o outro. Fraternidade é quando nós preocupamos com o outro. Quando eu importo com ele. Quando eu importo com ele. Quando eu começo a perguntar, o que gostaria que eu fizesse? Para mim. Eu perguntaria a mim, o que você vai fazer para você? Eu faria para ela. Aí nós conseguiremos a fraternidade. Eu gostaria de agradecer a vocês por tudo, pelo carinho, pela atenção. Muitíssimo obrigado e muita paz em nossos corações. E vamos ser felizes, até doer, como disse Madre Teresa de Calcutá. E não vai doer, então nós vamos ser felizes e felizes. Muita paz e muito obrigado.